no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A quadra invernosa de 2023 está deixando um bom saldo na área hídrica do estado do Ceará, com grande recarga de açudes e barragens que abastecem a população do interior e também da Grande Fortaleza. São mais de 60 reservatórios com carga total, o que dá tranquilidade para o abastecimento humano ao longo de 2023 e também de 2024. Sobre esse assunto, a gente conversa agora no Jornal Alerta Geral com o diretor de planejamento da COGER, Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, João Lúcio Farias. João, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Já estamos chegando à metade do mês de abril com boas chuvas, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza. Em relação aos reservatórios, qual é a realidade neste momento? Bom dia! Bom dia aos ouvintes. Bem, nós estamos chegando aí no mês de abril, numa condição, que eu diria, uma condição boa, para todo o estado do Ceará. Nós saímos de uma condição de 2022 de 31% nos nossos reservatórios, no final do ano, e estamos chegando agora a 45% em todo o estado do Ceará. Então, uma recuperação importante, Todas as 12 bacias hidrográficas do estado do Ceará, dos 145 reservatórios monitorados, 147 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão, pela COGER. Então, numa condição, o mês de março, muita chuva no mês de março, acima da média, e agora no mês de abril também, mostrando também que o mês de abril deverá continuar também com bastante chuva, portanto será também assim, um mês chuvoso acima da média. Então, uma boa recuperação em todos os reservatórios. Só temos hoje 7 reservatórios ainda, numa condição abaixo do volume morto, desses reservatórios, e temos hoje 61 reservatórios sangrando no estado do Ceará, vertendo, como nós chamamos aqui na COGER. Então, uma condição muito dos 147 reservatórios, 61 reservatórios estão vertendo, estão sangrando nesse momento em todo o estado do Ceará. Então, uma condição muito dos 147 reservatórios, 61 reservatórios estão vertendo, estão sangrando nesse momento em todo o estado do Ceará. Se comparado o quadro atual com o ano de 2022, melhor dizendo, o que nós temos em relação ao quantitativo de acréscimo de água nos reservatórios, nesses reservatórios monitorados pela COGER? Até o momento, nós temos um aporte de 4 bilhões aos nossos reservatórios. Hoje, nós temos uma capacidade de acumulação aí em torno de 18 bilhões, hoje nós estamos com 8 bilhões de acumulação. E até o momento nós tivemos um aporte de água, a todos os reservatórios do estado em torno aí de, já numa média de 4 bilhões de aporte aos nossos reservatórios. O senhor falou que são pelo menos 7 reservatórios que estão com o volume morto, que é com pouco abastecimento, com pouca recarga nesse momento. Nessa análise que o senhor faz, qual a situação mais crítica em termos de região do interior do Ceará? Nós temos 2 regiões ainda que nós consideramos, nós temos uma avaliação de volumétrico das bacias, de nível. Hoje são 2 situações que ainda preocupam, que é a região do Sertão de Crateús, a bacia do Sertão de Crateús, que se encontra hoje com 29%, e a bacia do Médio Jaguaribe, onde está o açude Castanhão, que ela se encontra ainda com 27%. Então, essas 2 regiões ainda preocupam. Uma bacia que preocupava, mas que está saindo dessa condição, era ali no sertão, no centro do estado do Ceará, que era a bacia do Banabuiú. Hoje ela ultrapassou os 30%, está com 34%, está tendo uma boa recuperação a bacia do Banabuiú. Mas essas 2 bacias, principalmente a bacia do Sertão de Crateús, que é onde chove menos no estado do Ceará, onde a pluviometria é bem menor, em todo o estado, ainda é uma bacia que nos preocupa. Quando a pauta é recursos hídricos, ou sobre recursos hídricos, e especialmente abastecimento da população, os olhares são voltados também a 3 grandes reservatórios, que é o Oroz, o Banabuiú e especialmente a barragem do Castanhão, onde o senhor acaba de dizer que nesta região do Vale do Jaguaribe, o acúmulo de água é da faixa de 29%. Em relação ao Castanhão, que tem uma capacidade aí de 6 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água, nós temos hoje que quantitativo de água na barragem do Castanhão, doutor João?
O Castanhão hoje ele está com 28%, né? E ele continua, né, pegando água, o açude Castanhão, né? Nós temos aí o açude Salgado, ele continua correndo, né? Que é o principal, né, rio, né, que corre água para o açude Castanhão. Então o Salgado continua correndo e hoje ele está com 28%. O Oroz está com 57%, também continua, né, tendo aporte de água, e o Banabuiú hoje está com 32%, né? O Banabuiú, que estava só com 9%, né, e está tendo uma grande recuperação no açude do Banabuiú. Então, essas são as condições dos nossos 3 grandes reservatórios. O senhor faz referência a esses reservatórios e principalmente ao grande volume de água. Tem também um recado aí para a população, porque a gente está tendo aí uma situação considerada confortável, mas do ponto de vista do consumo da população, é importante ter prudência e também evitar o desperdício. Isso, nós vivemos, né, numa região semiárida, né, e uma região como a nossa, né, podemos ter condições, né, nós tivemos, né, nesses últimos anos, quase 14 anos de períodos muito ruins de chuvas. Temos tido, né, no ano de 2020, 2021, 2022, uma recuperação melhor dos nossos reservatórios. Mas nós temos que lembrar que tivemos aí quase 14 anos de períodos muito ruins de chuvas, né, do estado, períodos de seca. Isso pode ocorrer novamente. Então, a gente sempre, né, em regiões como a nossa, em regiões semiáridas, a gente sempre tem que ter um uso, né, muito consciente da água, um uso muito racional da água, sempre estar com esse cuidado. Então, é olhar a água nesse sentido, né, de um uso racional, um uso, né, parcimonioso da água, a gente continuar dessa forma como nós fizemos, né. A COGEA orientou, né, e a imprensa nos ajudou muito nesse sentido, né, de um uso, né, cuidadoso da água, para que a gente possa ter sempre, né, nós fomos um estado, né, que deu até lição para outros estados aí do nosso país. Não tivemos racionamento, né, na maioria, né, em todas as cidades do Ceará, né, nós não tivemos racionamento de água. Então, né, na nossa região metropolitana, né, conseguimos passar por todo esse período difícil, mas utilizando a água de forma, né, cuidadosa. Então, é continuar nesse sentido. Mesmo, né, tendo essas boas recargas, a gente precisa, uma região como a nossa, estar tendo sempre esse cuidado. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de planejamento da COGER, Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, João Lúcio Farias. Já entro aqui na reta final desta entrevista, doutor João, e eu gostaria de saber o seguinte: também questionamento dos nossos ouvintes internautas, pelos números que estão sobre a sua mesa, fornecidos pela FUNSEMI. O indicativo é que vamos ter neste mês de abril e também entrando maio, com essa mesma tendência de chuvas em todo o interior do Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza? Informação que nós temos é que o mês de abril será um mês ainda, né, chuvoso, né? Há uma tendência de ser um mês acima da média, mas que deverá gradativamente, né, reduzindo as chuvas no mês de maio, né? Há uma tendência, né, de um processo de aquecimento, né, do Pacífico, né, essa é uma tendência que está ocorrendo. Então, pelas nossas avaliações, que a gente trabalha muito em parceria com a FUNSEMI, né, de que haja uma tendência de uma redução, né, gradativa das chuvas para o mês de maio. Mas, mesmo com todo esse volume extraordinário de chuvas, com a recarga de açudes, barragens, nós temos no Ceará, no interior do estado, alguma área que ainda demanda abastecimento de água por meio de carros-pipa? Eu acho que hoje muito pouco, viu? Eu acho que alguma região que ainda nos preocupa é o município de Monsenhor Tabosa. Nós temos tido um olhar muito, a gente acompanha, nós temos um grupo de contingência, né, junto ao gabinete do governador Eumano, que nós olhamos cada cidade, de 15 em 15 dias nós nos reunimos, ou às vezes até toda semana, né, junto com a Defesa Civil, COGEA, SOIDA, Secretaria, coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos, pela Casa Civil, né, nós olhamos cada município, a situação de cada município é observada nesse grupo de contingência, olhando para a seca e agora olhando até para a situação de cheia em cada município. Com relação à seca, um município que ainda nós temos a olhar é o município de Monsenhor Tabosa, né, que ainda nos preocupa, né, recarga ainda muito pouco dentro do reservatório lá de Monsenhor Tabosa. E aí a Defesa Civil tem atuado lá, principalmente na zona rural, né? São poucos municípios hoje que têm essa atuação da Defesa Civil, né? Mas Monsenhor Tabosa é um município que ainda nos preocupa.
Mas conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o diretor de planejamento da COGER, Dr. João Lúcio Farias. João, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os nossos ouvintes a partir da FM 104.3, a Expresso Grande Fortaleza, com transmissão do Jornal Alerta Geral para outras 22 emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Estamos à disposição. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com as informações dos bastidores políticos, as informações sobre a agenda que o governador Elmano de Freitas cumpre na comitiva presidencial no continente asiático em busca de investimentos e também da atração de novas empresas para o estado do Ceará. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.